Bom dia, graças ao Senhor, mais um dia que estamos aqui com vocês para desfrutar da palavra no programa Mães Amorosas, iniciando com os provérbios que diz assim: Não te fatigues para seres rico, não apliques nisso a tua inteligência. Provérbios capítulo 23, versículo 4. Temos como título: Apoderar-se da verdadeira vida. Desde a nossa infância, somos estimulados pelos nossos pais e educadores a desenvolver as nossas habilidades e aprender conhecimentos. Quem for mais aplicado nisso na sua vida profissional terá maior de ver crescer a sua riqueza. Todavia, o homem foi criado para principalmente se alimentar da vida de Deus a fim de fazer sua vontade. A subsistência física é para servirmos ao Senhor, o qual é verdadeiro sentido da nossa existência. Do contrário, nada fará sentido na nossa vida. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas como uma águia que voa pelos céus. Provérbios 23, 5. Não deposite a sua confiança na instabilidade da riqueza, que hoje pode estar na sua mão e amanhã não. Use as suas riquezas hoje para servir ao Senhor, participando da graça com os apóstolos a favor do progresso do Evangelho. Esse é o melhor investimento, pois você estará acumulando para si mesmo tesouro sólido e fundamento para o futuro, a fim de se apoderar da verdadeira vida. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 19. Amanhã tem mais provérbios, estaremos de volta neste mesmo horário. Bom dia! Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Fátima Mardones. Antes de qualquer outra coisa. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é o Senhor. Estamos aqui mais numa quinta-feira, semana 3, para nós desfrutarmos do alimento diário. Ó Senhor Jesus. Leitura bíblica. Deuteronômio 6, Atos 5, 29 a 31, 1 Coríntios 1, 17, Efésios 5, 18 a 19, Colossenses 3, 10, 11. Ler com oração. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1, 18. A postura firme e ousada de Pedro diante das autoridades. Pedro e os demais apóstolos, ao ser interrogados no Sinédrio pelo sumo sacerdote, afirmaram ousadamente que antes importava obedecer a Deus do que obedecer a homens. Pedro afirmou que o Deus de seus pais ressuscitara Jesus, a quem eles havia matado, e exaltara a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5, 29, 31. Quem obedece ao Espírito Santo tem autoridade e intrepidez para falar e não teme o que possa acontecer. Ó Senhor Jesus! Paulo também deixa claro que ao pregar aos coríntios não usou sua própria sabedoria nem eloquência, para que a cruz de Cristo não fosse anulada, porque a palavra da cruz é loucura para alguns, mas é o poder de Deus para os que são salvos. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Não usemos nosso talento como substituto do poder do Espírito. Deixemos que o poder do Espírito realize sua obra. Sejamos apenas canais que levam a salvação do Senhor. O que mais me impactou no recente Congresso das Mulheres é que aquelas que falaram aparentemente estavam lendo, mas o que liam expressava parte delas mesmas, daquilo que desfrutavam da palavra,
a verdade constituída nelas e vivida por elas. Elas estavam, portanto, servindo de canais para Deus falar por elas e usá-las. Na igreja, o Espírito do Senhor é quem deve ser visto. Você e eu não precisamos ter nem buscar destaque. Não precisamos aparecer. O Senhor está tirando de nós toda presunção, vaidade, Senhor Jesus, egoísmo e sentimento de superioridade. E estamos aprendendo a levar as cargas uns dos outros. Todos estamos no mesmo ritmo, na mesma frequência, na mesma fase. Estamos pensando a mesma coisa, temos o mesmo amor. Senhor Jesus, somos também unidos de alma e temos o mesmo sentimento. Esse é o resultado do Espírito Santo para capacitar o corpo de Cristo ao realizar a obra de Deus. Em Colossenses, vemos que o resultado do trabalho do Espírito não é haver na igreja judeu, grego, escravo ou livre, mas Cristo ser tudo em todos. Colossenses 3, 10, 11. Senhor Jesus. Em 1 aos Coríntios está escrito: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucuras para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Senhor Jesus, aquela fase de grandes homens eloquentes e capazes para fazer a obra de Deus já passou. Hoje todos somos batatinhas, praticamente anônimos, porque quem faz a obra é o Espírito Santo. A morte e ressurreição de Cristo marcam nosso início. Pedro teve ousadia porque recebeu o poder do alto juntamente com os que estavam reunidos no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Prossigamos nesse caminho. Vamos encher-nos do Espírito todos os dias. Como podemos encher-nos do Espírito? Fazendo imersão na palavra, ouvindo ao dormir, ao acordar, falando entre nós. Senhor Jesus, a palavra nos enche do Espírito e nos dá ousadia. Vivamos em Cristo, libertos, seguindo o Espírito para fazer a vontade de Deus. Senhor Jesus, hoje o que eu mais ganhei na luz na palavra é que nós precisamos obedecer ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem autoridade e intrepidez para falar e não teme o que possa acontecer, né? Então eu preciso estar envolvida mais com a palavra. O meu espírito está entremesclado com o Espírito do Senhor, para que só saiam palavras que edifiquem uns aos outros, né? A direção que eu ganhei, né, no alimento diário de hoje foi que não usemos de nosso talento como substituto do poder do Espírito, né? Muitas vezes a gente se acha muito, né? Eu tenho um talento, né? Então eu vou usar esse talento na palavra. Senhor Jesus, mas que o Senhor possa assim ter misericórdia de cada um de nós, né? Que possamos depositar toda a nossa fala, as nossas atitudes diante do Senhor, né? E a admoestação, eu ganhei muito que o Senhor está tirando de nós toda a presunção, vaidade, egoísmo e sentimento de superioridade. Senhor Jesus, que possamos ter esse coração, né, do Senhor, tirar de nós mesmos toda a presunção, vaidade, egoísmo, esse sentimento de superioridade, né? Agradeço às irmãs, né, por participar aqui conosco da leitura do alimento diário. Até a próxima, irmãs. Jesus é o Senhor. Oi, crianças! Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Romanos 5:8. Vamos fazer menção na quinta-feira? Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Jesus foi à cruz para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Para me dar uma nova vida. Uma nova vida.
irmãs! Jesus é o nosso Senhor! Espero que tudo esteja bem na sua casa, com você, saúde, paz, alegria, né? E o Senhor possa continuar dirigindo e encabeçando todas as coisas para nós, né? Isso é o que a gente mais almeja, né? Lutas tem, hein? Todo dia tem uma luta, não é verdade? Mas também tem vitória. Amém! E isso nos traz experiência, né? Hoje nós desfrutamos da imersão diária com as irmãs, né? Logo de manhã. E a gente viu algo maravilhoso. Sabe o que é? O arrependimento. Sabia que Satanás não se arrepende nunca? No DNA de Satanás não tem arrependimento. Só nós que temos o DNA de Deus podemos nos arrepender. Isso não é maravilhoso? Ó Senhor Jesus! Por isso o Senhor ficou tão feliz quando o seu povo se arrepende, né? E volta a desfrutar dele, né? Ontem nós vimos que o Senhor levantou um profeta para levar a sua palavra até o seu povo, que foi Isaías. O Senhor deu-lhe uma revelação. Ele viu os serafins, né? Que um deles tocou a sua boca, purificando-a, para que ele pudesse ser porta-voz de Deus, né? Para o seu povo. E hoje vamos continuar lendo o que o Senhor está falando para o seu povo por intermédio de Isaías. Capítulo 8, versículo 1. O Senhor me disse: pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível, Maer Salal Asbaz. Como testemunhas fidedignas, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filhos de Jeberequias. Então tive relações com a profetisa, ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: ponha nele o nome de Maer Salal Asbaz. Porque antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Assíria. O Senhor falou comigo de novo, dizendo: visto que esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e está se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria com toda a sua glória. Essas águas encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-a e passando por ele. Chegarão até o pescoço. As suas asas estendidas cobrirão a largura de toda a sua terra, ó Emanuel. O Senhor é nossa esperança. Versículo 9. Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco. Porque o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos deles tropeçarão, cairão e serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, a ele guardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião.
Quando disserem a vocês, consultem os médios e os adivinhos, que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão, sombras de ansiedade, e serão lançados em densas trevas. Capítulo 9, versículo 1. O príncipe da paz. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu. Olha aqui, agora Isaías vai profetizar o nascimento de Jesus. Porque, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Aleluia! E o Deus dos Exércitos fez isto. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia! Muito bom. Profecia contra o reino de Israel. Versículo 8. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que com soberba e orgulho de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas nós vamos reconstruir com pedras lavradas. Os sicômoros foram cortados, mas nós os trocaremos por cedros. Por isso o Senhor suscitou contra ele os adversários de Rezim e instigou os inimigos. Do Oriente vieram os sírios, do Ocidente vieram os filisteus e devoraram Israel com a boca escancarada. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. Mas este povo não se voltou para aquele que o feria, nem buscou o Senhor dos Exércitos. Por isso, num só dia, o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco. O ancião e o homem de respeito são a cabeça, e o profeta que ensina a mentira é a cauda. Porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são guiados são destruídos. Por isso, o Senhor não se alegra com seus jovens,
e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e maus, e todos falam tolices. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida, porque a maldade queima como um fogo, ela devora os espinheiros e as ervas daninhas, incendeia as árvores do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está em chamas, e o povo é como lenha para o fogo. Ninguém poupa o seu irmão. Abocanham à direita e ainda têm fome. Devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam Judá. Nem com tudo isto se desviou a ira de Deus, e a mão dele continua estendida. A nossa leitura vai até aqui, então vamos aos nossos comentários. O Senhor repreendendo o povo aqui. Você viu a maneira que o Senhor está repreendendo o povo? É bom a gente sempre tirar lições daquilo que a gente lê, né? O que estava acontecendo com o povo? Veja só. O Senhor está repreendendo Israel. Quem é Israel? É Jacó, né? Jacó que mudou o nome para Israel. E são os seus 12 filhos, que se tornaram 12 tribos. E era para essas 12 tribos serem unidas, não é verdade? Deveria ser. São todos filhos de Jacó, né? Todos filhos de Israel. Deveriam ser unidos como um corpo só, não é verdade? Só que não acontecia isso, não. Então, um lutava contra o outro, né? Olha aqui, no versículo 20 do capítulo 9, ele diz: abocanham à direita e ainda tem fome, devoram à esquerda e não se fartam. Cada um come a carne do seu próprio braço. Quer dizer, só no Velho Testamento que acontecia isso? Vamos ver. Manassés ataca Efraim. Como que é comer o próprio braço? São todos irmãos. Manassés ataca Efraim. São 2 tribos. São 2 irmãos. Efraim ataca Manassés. Outro irmão. Né? E ambos se juntam para atacar Judá, porque Judá é mais forte, então se unem para atacar Judá. Puxa vida. E nem mesmo assim o Senhor se esquecia desse povo, ainda estava com a mão estendida. Esperando o quê? Arrependimento. O arrependimento é a chave para você entrar no reino de Deus, sabia? Para você ser salvo, você precisa se arrepender. Arrepender é você estar andando num caminho errado. Quando você percebe, epa, isso aqui não vai me levar até Deus. Então eu me volto e mudo o curso e venho para Deus. Isso é o arrependimento. É uma mudança de mente, é você mudar a sua atitude e voltar para Deus. Isso é arrependimento. E o Senhor espera todo o tempo que a gente se arrependa. Eu vou ler um versículo para você que está em Gálatas, e a gente provavelmente vai ler hoje ou amanhã, né? Nós já entramos em Gálatas. Então, Gálatas fala assim, agora está falando para a igreja, hein? Não está falando para Israel, está falando para a igreja. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Tá vendo, irmãos? Servos uns dos outros. Somos todos irmãos, né? Servos uns dos outros. Pelo amor que tem um pelo outro. Por quê? Toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Olha só, você quer cumprir a lei? Ame o teu próximo, como você ama a si mesmo, né? E tem uma advertência no versículo 15, que ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Tá vendo? Aqui Paulo falando para a igreja e o Senhor falando para Israel no Velho Testamento. Só tem uma maneira de viver em harmonia com todos, amar a todos, servir a todos e considerar os outros superiores a nós mesmos. E está no versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Só há uma maneira de acabar com todas as brigas, todas as obras da carne, só uma maneira. E está no versículo 16, eu vou ler a parte A para vocês. Diz assim: digo, porém, andai no Espírito. Sabe por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E esse menino, Jesus, né, está dentro de nós hoje, está dentro do nosso espírito. E por isso nós podemos amar uns aos outros, servir uns aos outros, considerar os outros superiores a si mesmo, né? E isso não é segundo a lei, mas porque a vida de Deus está em nós. A vida de Jesus vive em nós e nós amamos os irmãos. Amém, irmãs? No Velho Testamento tinha a profecia daquilo que iria acontecer. Mas agora, no nosso tempo já, mas o que foi profetizado aconteceu. E hoje é uma realidade para nós. Nós podemos não ficar mordendo uns aos outros, mas podemos abraçar uns aos outros, amar uns aos outros. Por quê? Porque a vida divina está dentro de nós. A vida de Deus é amor. E essa vida de Deus que é amor flui de nós, né? E flui de nós para os irmãos e dos irmãos para nós. Viva a vida da igreja muito intensamente. Vale a pena você estar com aqueles que amam o Senhor de coração puro, que invocam o nome do Senhor. Vale a pena viver a vida da igreja com realidade. Amém? Jesus é nosso Senhor. Amanhã a gente continua em Isaías, embora entremos um pouco em Gálatas, né? Mas o Senhor é maravilhoso e nos faz lembrar. Fiquem agora com a irmã Lene, que vai ler Gálatas. Eu quero que você preste muita atenção nesse livro. Amém? Jesus é o Senhor. E até amanhã, se Deus quiser. Andai no Espírito e jamais satisfareis concupiscência da carne. Vamos amar uns aos outros, servir uns aos outros. Isso agrada o coração do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã. Continuando com a leitura bíblica, hoje 11 de setembro. Vamos ler os Salmos capítulo 55. Vamos ler também Provérbios capítulo 23, versículos 4 e 5. Iniciando hoje mais uma carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículos 1 ao 17. Vamos iniciar a leitura lendo os Salmos. Que os traidores sejam destruídos. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo didático de Davi. Dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio. Pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Versículo 9.
Destrói, Senhor, e confunde os seus conselhos, porque vejo violência e contenda na cidade. Dia e noite giram nas suas muralhas, e muros adentro campeia a perversidade e a malícia. Há destruição no meio dela, das suas praças não se apartam a opressão e o engano. Com efeito, não é inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos andávamos, nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. A morte nos assiste e vivos desçam a cova, porque há maldade nas suas moradas e no seu íntimo. Eu, porém, invocarei o nome do Senhor. Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá minha voz. Livra minha alma em paz dos que me perseguem, pois são muitos contra mim. Deus ouvirá e lhes responderá, ele que preside desde a eternidade. Porque não há neles mudança nenhuma e não temem a Deus. Tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembaiadas. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os precipitarás à cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Agora vamos ler os provérbios, que é o provérbio capítulo 23, versículos 4 e 5. Não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitará os olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Agora, vamos iniciar o livro de Gálatas, capítulo 1, versículos de 1 até o 17. Vamos ler o prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum,
mas mediante revelação de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou, antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Amanhã continuaremos com esse capítulo, o capítulo 1 de Gálatas. Bom dia, até amanhã com mais uma leitura bíblica. Venho me arrepender e prostrado estou. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. A minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver para te servir. Percebo que deixei o primeiro amor. Se o mundo eu conquistar, de nada valerá. Se de ti eu me afastar, sei que nada sou sem ter a ti, Senhor. Pois a minha suficiência vem de Deus. Me ergue, põe de pé e firma minha fé. Tomo essa decisão de só viver